Olá, meu nome é Clarissa, eu sou designer de produto digital. Eu faço aula com a Paula há mais ou menos uns 5 anos, 5, 6 anos, a gente começou ali mais ou menos na pandemia. Os pontos que acrescentam ao meu movimento a partir da aula são muitos. Acredito que a gente trabalhe muita consciência corporal, movimentos que ajudam a melhorar a flexibilidade, trabalham a consciência de respiração, o momento que a gente deve inspirar e expirar fazendo uma força ou um movimento que exige um pouquinho mais do corpo. A gente trabalha muito movimentos também de lubrificação das articulações, muitos movimentos muito delicados que fazem muita diferença no final do dia, o toque do pé na esponja, do rolinho, a bola que a gente coloca em cima da perna para deixar a perna para o alto enquanto a gente está deitada no tapete. Todos esses movimentos, circulação do tornozelo, do calcanhar, do pulso, tudo isso vai relaxando e lubrificando o nosso corpo para ele ficar cada dia mais saudável. Eu diferencio meu corpo antes e depois de conhecer a aula da seguinte forma. Acho que antes de eu conhecer a Paula, eu estava entrando num caminho bem complicado, que era eu ficava muito tempo do meu dia sentada no computador, na frente do computador, porque a minha profissão exige isso, e eu já estava começando a ter algumas dores a partir desse hábito. E eu muito nova, né, para começar a ter dor frequente, assim, e depois de um tempo começou a ficar inviável ficar a quantidade de horas que eu precisava ficar na frente do computador por conta dessas dores. A Paula me proporcionou, basicamente, eu consegui fazer a minha profissão sem dor. Então, o ganho que eu tenho com a aula dela é de uma vida inteira, assim, porque ficar na frente do computador e sentado exige muito do corpo, né? Eu comecei a sentir dores na região do pescoço, e foi a partir dessa dor e desse desconforto que eu procurei alguma atividade física que me proporcionasse essa qualidade de vida e tive a Paula como uma indicação da minha mãe e imediatamente após o início das aulas eu já tive um alívio muito intenso dessa dor, a ponto de logo em seguida eu não ter mais aquele desconforto que eu estava tendo e pude começar a exercer minha profissão de uma forma normal. Então eu devo muito isso a ela, assim, hoje em dia se eu posso trabalhar 9 horas por dia na frente do computador é porque eu faço aula da Paula, e isso proporciona uma qualidade de vida muito significativa, porque a gente trabalha muitos movimentos muito delicados e que fazem muita diferença no final. O conhecimento que ela tem do corpo e dos efeitos que uma prática ou, enfim, é isso, um movimento sequer pode fazer no seu corpo naquele dia, naquele instante, é impressionante, assim, toda aula eu fico chocada e é sempre muito bom, assim, eu sempre fico leve e realmente resolve minha vida, assim, então se eu vou poder viver uma vida longa e saudável, eu devo muito a Paula. A experiência da aula online eu acho que é muito importante, assim, porque dependendo do dia a dia, às vezes é quase impossível ter que se deslocar para algum lugar para fazer uma atividade física. No meu caso, eu trabalho 9 horas por dia fora de casa, ainda tenho que fazer um deslocamento para ir e voltar do trabalho, e o que sobra de tempo é muito pouco para fazer qualquer outra coisa que não comer e dormir. Então, fazer aula da Paula online me proporciona poder fazer aula, poder fazer exercício nesse momento da minha vida. Então, para mim é muito importante a aula ser online. E
o olhar que ela tem no aluno é quase bizarro, assim. Eu fico sempre impressionada como a Paula consegue ver o que a gente está fazendo. Às vezes a gente nem coloca a câmera num lugar tão bom para ela. E mesmo assim ela consegue entender direitinho onde que você está botando o seu pé, onde que você está botando, onde você está posicionando o seu corpo. E parece, assim, que ela tá ali dentro de casa. É bem, assim, surpreendente da melhor forma possível. A extensão da aula para a vida cotidiana é essa, proporcionar um conforto com o seu próprio corpo que não tem preço, assim. A gente tem que ter um corpo funcional, um corpo saudável, um corpo que permite a gente fazer as nossas atividades que a gente precisa. Então, basicamente, a aula tem essa extensão na vida cotidiana, permitir com que o corpo funcione de uma forma saudável, assim. A abordagem das imagens metafóricas, acho que são muito interessantes. Eu acho que a gente consegue ter uma ilustração do que a Paula quer dizer quando ela faz uma analogia com alguma outra referência que não aquela, né, da atividade física. E eu acho que é super rico e além de lúdico, né? Porque a gente imagina a Carmen Miranda, né, a coisa do punho, e acho que isso faz a aula ficar mais lúdica, divertida e que realmente funciona, porque a gente tem esse repertório imagético, cultural, e a gente consegue visualizar e fazer melhor o movimento a partir disso. Então é isso, acho que a Paula, além de ser uma profissional excelente, que eu recomendo para qualquer pessoa que queira ter uma vida melhor, ela é um amor de pessoa, não poderia pensar em uma pessoa mais delicada, mais sensível, que sabe cuidar tão bem dos outros do que ela. Acho que o cuidado do corpo passa por uma série de características que necessitam uma sensibilidade, uma delicadeza muito grande com o outro. E ela tem todas essas características. Então, é isso.